Vamos para cima, então. Vou compartilhar aqui a tela com vocês aqui. Já deixei preparado uns slides aqui, como eu falei, né? Hoje é dia de matemática. Então, quem gosta de cálculo, pega papel, caneta e calculadora. Quem gosta de cálculo, pega papel, caneta e calculadora, né? Que eu vou passar aqui alguns números para vocês. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as qualificações, né? Como chega a gestor, a sênior, né? A gestora, a executiva, a diretor, né? Como chega e também nós vamos depois decifrar e nós vamos entender como que isso se comporta na prática, né? Nas redes ali que a gente vai formando, né? A gente vai formando as redes e como isso vai se comportar nas redes. Então, vou dar aqui só uma prévia aqui dos slides que estão vindo pela frente, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, a gente vai bem no detalhe, bem com calma aqui para explicar e vai ficar gravado para você poder assistir de novo e assistir de novo, tá? Então, por ficar gravado também, eu não vou ficar enrolando muito, porque você pode parar, assistir de novo, voltar e a gente vai acelerando assim, tá? Então, a primeira coisa, tá? Como que chega a qualificação? Vamos começar aqui pelo começo, né? Pela qualificação de sênior. Pessoal, eu vou começar pelas qualificações, tá? Não pelas pré-qualificações. Nós temos as qualificações, que é sênior, gestor, executivo, diretor e acionista, e depois acionista 5K e 12K. Nós temos essas qualificações, mas nós temos também agora as pré-qualificações, que é o S expansão, que equivale a meio sênior. Nós temos o G expansão, que é meio gestor, e assim por diante. Nós temos G expansão, E expansão, D expansão e agora até o A expansão. E isso ajuda você a acelerar os ganhos na equipe, tá? Vocês vão ver como eles são importantes. Mas para não misturar muito, eu vou explicar agora só as qualificações cheias. E depois o Joel explica as pré-qualificações, porque é muito simples, é a mesma coisa, só que é a metade do ganho. Então, é simples, né? Só que não envolve os quilowatts, envolve só na estrutura. Então vamos começar aqui falando do sênior, então, né? O que a gente precisa para ser sênior na iGreen, tá? Eu vou mostrar aqui no meu slide e eu vou mostrar também aonde você encontra isso no material de apoio para você, né? Ah, mas aonde está isso? Onde está escrito isso? Está no material de apoio. Esteve lá o tempo todo, né? Se você não parou para ler, foi porque você não procurou, não encontrou, não quis, né? Mas estava lá. E nós temos duas formas de ser sênior, né? Primeira delas, com equipe e sem equipe, tá? Vamos começar sem equipe. Sem equipe, você precisa formar 10 mil quilowatts pessoais. Ou seja, você precisa captar sozinho 10 mil quilowatts. Aí pronto, você é sênior. Eu acho que isso todo mundo já entendeu. Ou você faz isso usando da equipe, usando a sua rede, a sua equipe junto. Ou seja, você tem que ter 10 mil quilowatts também, só que quando você utiliza da equipe, você aproveita 30% desses 10 mil, ou seja, você vai aproveitar 10 mil de cada linha. Então, se você está usando a equipe para se tornar sênior, você não pode simplesmente botar um cara, vou lá, cadastro o Lucas Antunes bota 1 milhão de quilowatts, eu fico só assistindo e eu sou sênior. Não. Não pode, né? Se você quer trabalhar com pirâmide, vai para outro lugar, né? Então, você tem que trabalhar com meritocracia. Então, aqui a gente aproveita 30%, né? Se eu estou usando a equipe. Então, 30% do quê? Do 1 milhão que ele botou? Não, 30% da qualificação que eu estou buscando. Então, se eu estou buscando sênior, é 10 mil. Eu aproveito quanto? Eu aproveito 3 mil de cada linha. Eu também preciso, se eu usar a equipe, eu preciso ter 5 clientes pessoais. E aí já entra, né, a facilidade de hoje em dia que você pode colocar clientes de energia e de telecomunicação. Então, você vai numa residência, você cadastra uma conta de luz e 4 telefone, pronto, você já né, já está ativo, né? 5 clientes pessoais você fica ativo. E você precisa ter 2 licenciados diretos ativos, 2 licenciados pessoais ativos. Ou seja, se a gente for desenhar essa estrutura aqui, ó, ela é isso aqui, ó. Tá aqui, ó. É essa estrutura aqui. Ou seja, para você ser sênior, você tem que ter 10 mil quilowatts, né? 10 mil quilowatts. Você tem que ter 5 licenciados diretos, 2 licenciados com 5 também, né? E você consegue aproveitar 30 mil, 3 mil em cada linha. Então, você aproveita 3 mil nessa linha aqui, 3 mil nessa linha aqui. Opa, aí. O que é? Aqui. Volta. Aqui, 3 mil nessa linha aqui. E você tem que ter no resto aqui mais 4 mil. Ou seja, pode ser 4 mil pessoal, ou você pode ter outras linhas aqui, por exemplo, mais 2 mil aqui, mais 2 mil aqui na outra linha, não importa, você vai distribuir. E aí você também é sênior. Então, em termos de estrutura é isso, tá? Mas esse é o sênior. E aonde você encontra isso no manual? Vamos lá no manual agora. Peraí. Vamos compartilhar a tela aqui.
para vocês verem bem certinho onde é que está escrito isso, para vocês poderem, sempre que precisar, sempre que quiser, né? Aqui. Vamos ver se vai compartilhar a tela com vocês aqui. Então, eu entrei aqui no Google, na internet aqui, material de apoio, tá aqui o material de apoio, vou descer o material de apoio aqui, vou descer até aqui embaixo onde está escrito isso aqui, ó. Cadê? Mais para baixo aqui, ó. Temos o manual de conduta, manual de negócios. Eu vou clicar aqui em manual de negócios, manual de negócios. Aí eu tenho aqui o manual sobre a licença mais telecom, as regras de qualificação. Então eu vou clicar aqui em regras de qualificação. E aí vai aparecer aqui nas regras de qualificação bem certinho escrito. Para ser sênior, eu tenho que fazer o quê? Ter 10.000 kW com 2 licenciados diretos ativos, né? 10.000 kW com 5, né? Eu tenho que ser ativo. Primeira coisa, eu tenho que ser ativo, né? Isso é importante, né? Você sempre precisa ser ativo, né? Então, 10.000 kW com 2 licenciados diretos ativos ou 10.000 kW de geração própria. Tá? E você tem que ter 5 conexões diretas, ou seja, você tem que ter 5 conexões diretas, que é o mesmo que está aqui no slide que eu passei. Você tem que ter 10.000 kW com 2 licenciados diretos ativos, né, que eu já desenhei ali, ou, se você fizer só com geração própria, 10.000 kW. Beleza. Bem simples, bem fácil, né, o primeiro nível aqui. Agora, vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Gestor. Eu vou primeiro explicar como chega a cada nível e depois eu vou mostrar a estrutura na prática, né, a qualificação na prática ali. Vai ser bem detalhado para todo mundo, tá? Gestor, então, vamos lá. Vamos falar do gestor. Aí, eu quero apagar isso aqui, peraí. Deixa eu dar um F5. Tá compartilhando com vocês? Tá, né? Peraí. Um pouquinho. Vamos apagar isso aqui para não atrapalhar. Não vai sair da frente isso aqui. Vamos aqui. Eu vou desenhar, vou pegar outra cor para facilitar. Talvez fechar o arquivo e abrir de novo? Talvez fechar o arquivo e abrir de novo, né? É que na hora de trocar de tela, ele perdeu a habilidade de desfazer, né? Ele perdeu a habilidade de desfazer. Não vou conseguir desfazer o que eu fizer, então, quando eu trocar de tela. Pronto, agora foi. Vamos lá? Fechou. Isso, depois, até porque os próximos eu não vou precisar voltar lá também no arquivo do material de apoio, que vocês já viram onde é que está escrito, né? Então, nós vamos falar agora de gestor. O que o gestor precisa, então? Sem equipe, que é o mais fácil, é você botar 50.000 kW sozinho. Muita gente já fez isso, tem várias pessoas da nossa equipe que fizeram, tanto sênior quanto gestor, botaram 50.000 kW sem precisar fazer, né, equipe. Não tem problema. Agora, com equipe, que é a maneira mais inteligente, rápida, né, acaba sendo de fazer, você precisa fazer o quê? Botar os mesmos 50 kW, só que daí, nesse caso, você aproveita 15.000 kW por linha. Por que 15.000? Porque 15.000 é 30% dos 50.000. Está escrito lá naquela mesma tela lá do material de apoio. Depois a gente pode repassar lá para ver. E você, nesse caso, precisa ter 10 clientes pessoais seus, clientes próprios, né? Ou seja, pode ser 5 de energia, 5 de telecomunicação, pode ser os 10 de telecomunicação, pode ser os 10 de energia, não importa, pode misturar. Você tem que ter 10 clientes pessoais. E você tem que ter 5 licenciados diretos que estejam ativos, né? Quando eu falo diretos ativos, significa que os teus 5 licenciados pessoais, que você cadastrou, 5 licenciados tem que ter 5 clientes. Não importa se é energia ou se é telecomunicação. E aí pronto, você está aqui, né? Com a qualificação de gestor feita. Pronto, ó. Vou desfazer, agora deu certo. Vamos para o próximo aqui. Vamos falar aqui do executivo agora. Vamos lá. Executivo, o que eu preciso? Eu preciso ter ou 150.000 kW sozinho, aqui, né? Eu capto 150.000 kW em contas pessoais, e lembrando que a telecomunicação também te dá quilowatt, né? Cada cliente de telecomunicação é 200 kW, então soma tudo. Você fez 150.000 kW sozinho, você já é executivo, sem fazer equipe. Tem gente que fez isso? Tem, inclusive tem pessoas da nossa equipe, né? Não sei se a Manu e o Alex estão aqui, mas teve a Manu e o Alex, teve, né, o Júnior também, né? Fez, né, Joel?
quem mais? Pessoal de Minas lá. Eu sei que teve muita gente que já fez, né, a qualificação de executivo só com geração própria, só com clientes pessoais, né? Só com clientes pessoais. Vai filtrando ali as perguntas ali, Joel. Se daqui a pouco alguma encaixa ali, a gente vai respondendo junto. Aí tu me ajuda. Eu vou explicando e tu vai encaixando ali pra gente, né? Pra não ir até o final e voltar de novo, caso a pergunta seja pertinente ao momento, né? Aí tu pode me interromper. Perfeito. E com relação ao executivo, né? Com relação ao executivo, com equipe, você tem 150 mil quilowatts e você aproveita 45 mil por linha, né? Então, se, por exemplo, eu entrei lá, cadastrei o Lucas Antunes botou 1 milhão de quilowatts. E eu estou buscando ainda a minha qualificação de executivo. O que eu preciso, o que eu aproveito daquele 1 milhão de quilowatts do Lucas Antunes? Eu aproveito no máximo 45 mil. Anderson, mas aí você não ganha sobre o resto? Não ganha. O que você é qualificação, é aproveitamento de qualificação que eu estou falando aqui. Então, o que você aproveita para somar nos quilowatts para contar os 150 mil. Então, quando a gente soma para calcular a nossa qualificação, quando a gente soma para sermos reconhecidos, a gente aproveita 45 mil. Eu preciso ter 20 clientes pessoais para ser, né, executivo com equipe. Eu preciso ter 7 licenciados diretos ativos, ou seja, 7 pessoas que eu convidei como licenciado precisam ter 5 clientes, né? E desses 7, 2 tem que ser gestor. Que é essa qualificação que a gente já viu aqui em cima antes, né? Que é essa qualificação anterior aqui. Então, eu ajudei 2 a serem gestor e fiz cumprir as outras regras. Eu sou executivo, ganho cruzeiro, vai para o cruzeiro, vai viajar com acompanhante uma vez por ano, né? Aquela coisa linda. Diretor, vamos lá. Diretor, mesma coisa, sem equipe. 500 mil quilowatts sem equipe. Anderson, teve gente que já fez isso? Pessoal, para vocês terem uma ideia, já teve gente que fez isso com uma conta. Vai no YouTube lá no nosso canal, lá, Green Energy Brasil, né? Que é o canal ali que a gente tem vários cortes, né? E lá eu mostro o licenciado que colocou uma conta de 1 milhão e 26 mil quilowatts, uma conta, né? E com essa uma conta ele bateu o diretor, né? Vocês vão entender que acionista não dá para bater com uma conta, mas diretor, ele conseguiu bater diretor com uma conta, ou seja, com uma conta de luz que ele botou para dentro, ele bateu sênior, gestor, executivo e diretor numa paulada só, numa conta só que ele botou para dentro. Por quê? Porque tinha 1 milhão de quilowatts, era uma conta de alta tensão, né? Só que era naquela regra em que aproveita 100% do valor da conta, que nós temos inclusive isso funcionando agora no Rio Grande do Sul, né, Mato Grosso do Sul, tem vários estados ali com a promoção do 100% de aproveitamento da conta de alta tensão. Então, para quem está nos estados aí que está na promoção, aproveita, você consegue acelerar bônus muito rápido. Nós tivemos pessoas ali em Passo Fundo, ali, não sei se o Delcio está na live, né? Eu acho que eles estão fazendo uma reunião ao vivo lá, um presencial hoje, mas ele vai assistir gravado depois. E eles também botaram conta para dentro ali, que foi 7 mil, 8 mil, 12 mil quilowatts, né, aproveitados na hora, assim, dá para bater um gestor rápido com uma conta de alta tensão. Mas vamos lá, voltando aqui ao nosso cálculo, com equipe, aí nós temos aquelas regrinhas. Com equipe, eu tenho que fazer os mesmos 500 mil quilowatts, só que aí eu aproveito 150 mil por linha, né, que é 30% dos 500. Eu preciso ter 40 clientes pessoais, pode ser telecomunicação e energia misturado. Eu preciso ter 10 licenciados diretos ativos, ou seja, 10 licenciados que tenham 5 clientes, né? Eu preciso que desses 10 licenciados, 2 sejam executivos e 2 sejam gestores. Preciso ajudar 2 pessoas a chegar a executivo, que é esse aqui, e eu preciso ajudar 2 pessoas a chegar a gestor, que é esse aqui. Aí eu qualifiquei o nível de diretor, né? Qualificação de diretor, né? Então tá ali, simples também, não tem segredo. E a última, então, que é o acionista, você vê que o acionista ele não tem a opção de sem equipe. O acionista é o único nível da empresa que você não consegue fazer sem ter equipe. Você não consegue só botar quilowatt e ser acionista. O acionista ele te exige que você seja um construtor de equipe, que você seja, né, um líder, né, de equipe. Então, nesse caso aqui, para você ser acionista, você precisa fazer 1 milhão de quilowatts. Você vai aproveitar 300 mil quilowatts por linha, que é 30% de 1 milhão. Você precisa ter 80 clientes pessoais, ou seja, misturado, energia e telecomunicação. Você precisa ter 15 licenciados diretos ativos, né? Ou seja, 15 licenciados com 5 clientes. Desses 15, 4 executivos e 4 gestores. Né? O importante também é entender quando eu falo em licenciados diretos ativos, tem que ser o licenciado direto. Mas quando eu falo de 4 executivos e 4 gestores, não precisa ser direto.
né? Lá no diretor, no executivo, a mesma coisa. No diretor lá, 2 executivos, 2 gestores. Eu não estou falando direto. É 2, é na linha. Eu tenho que ter uma linha que tenha um diretor, pode estar lá no 10º nível. Eu tenho que ter uma outra linha que tenha lá um executivo, pode estar no 10º nível, não tem problema, né? Então, pode ser, os níveis podem ser em profundidade, tá? E esse, então, é a qualificação de acionista, ganha viagem para Dubai, né? Aquela coisa toda. E aí vem o acionista 5K, que o objetivo do 5K é o cara que já é acionista, né? É o Royal, né? Acionista Royal, onde ele tem que fazer o quê? Ele tem que ajudar 5 linhas dele a chegar a diretor. Então o cara tá lá, né? Acionista já tá acionista. E ele tem lá várias linhas, né? Vocês sabem que o acionista tem que ter no mínimo 15 licenciados diretos ativos, então ele tem várias linhas. Ele tem que ajudar dessas várias linhas, ele precisa ajudar 5 delas a chegar a diretor. Então é diretor, 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 diretor e diretor. Não precisa ser o licenciado direto a ele. Qualquer pessoa na linha que chegue a diretor, né? Tá valendo. E ele bate acionista 5K, ganha lá o BID, né? O seal, né? 0. E o 12K é a mesma coisa, só que aí são 12 linhas diferentes. Ele tem que ajudar 12 linhas diferentes a chegarem a diretor, né? Então é um negócio que, para quem é novo no marketing de relacionamentos, né? Você percebe aqui já, justamente por esses números que eu estou mostrando, que esse é um negócio em que força a gente a ajudar as outras pessoas. E isso, eu me apaixonei por esse modelo de negócio por isso. Porque para eu crescer, eu preciso ajudar as outras pessoas a crescer. Né? Eu até consigo chegar a diretor sozinho, sem ajudar ninguém, né? Mas a partir do acionista para cima, para ganhar rendas aí de 40, 50, 100 mil reais por mês, eu tenho a obrigação de ajudar o próximo. É um negócio que eu só ganho se eu ajudar o próximo a chegar a diretor. E o diretor tem que ajudar o próximo a chegar a gestor, a executivo, que tem que ajudar o cara a chegar a gestor. Tu entende como é uma escadinha onde está um puxando o outro para subir, né? Pensa, né? Aquela imagem, né? Que a gente conhece bem, né? Tem a escadinha lá, né? Aquela escadinha de níveis e o camarada tá aqui embaixo, né? O camarada tá aqui embaixo e o outro tá aqui em cima. Só que para esse cara aqui poder subir, ele precisa puxar o outro para cima para ele poder ir para cima. E aí puxa para cima e puxa para cima e puxa para cima e um vai puxando o outro para cima. É um negócio onde ninguém puxa ninguém para baixo. É igualzinho ao nosso tradicional aí fora, né? Agora foi um momento de ironia, né? Sarcasmo, né? Sarcasmo. Aí fora é assim, né? Aí fora é todo mundo um puxando para cima o outro, né? Quem trabalha no tradicional aí, né? Não, vem aqui tu ser diretor no meu lugar aqui na empresa. Não, vem tu ser aqui meu gestor na minha empresa aqui, né? Vem tu ser o dono da empresa. Não tem como, né? Então aqui é um puxando o outro. Ou seja, se eu quero ser se eu sou executivo, eu quero ser diretor, eu tenho que puxar mais gente para executivo. Se eu sou diretor, eu quero ser acionista, eu tenho que puxar mais gente para executivo. Se eu sou acionista, eu quero ganhar um carro, eu preciso puxar mais gente para diretor. Vocês estão entendendo que um vai puxando o outro? Então, essa é a beleza, né, desse sistema de negócios que vocês estão conhecendo aqui. Para quem está conhecendo agora, né, esse modelo, né, é um modelo onde um precisa puxar o outro. A não ser que você queira ir até diretor trabalhando sozinho, sem equipe. Aí é com você, né? Então, até diretor, você vai sozinho, sem equipe, sem ajudar ninguém. Mas, a partir dali, você tem que ajudar o próximo para crescer. Então, até aqui, isso tudo que eu mostrei. Vou voltar aqui, então, e vou compartilhar de novo o material de apoio, só para vocês verem que o que eu acabei de explicar aqui está escrito, né, no material de apoio aqui, para ficar bem, né, as palavras do material de apoio, né, ficam bem mais claras aqui. Vamos lá. Material de apoio, vou compartilhar a tela de novo, voltar naquela mesma tela. Foi? Foi. Ó, então, as regras de qualificação estão aqui, né? Então, aqui é a do gestor, né? 10 conexões diretas, 50 mil, ou 5 licenciados diretos ativos, né? E aí vai. Acionista tá aqui, ó. Acionista. 80 conexões diretas, 1 milhão de quilowatts, com 15 licenciados diretos ativos. Sendo que 4 gestores e 4 executivos, né? Tu vê que o acionista, né? Na regra do acionista não tem esse ou aqui, ó. Ou, né? Que os outros têm, né? Ou, né? Que é a possibilidade de fazer sem equipe, né? E outra aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Para todas as qualificações, olha essa frase aqui, ó. Para todas as qualificações exige o KML, né? Que quando a gente fala em KML, é o quê? Quilowatts máximos por linha, né? KML, quilowatt máximo por linha. Ou seja, para qualificar a sênior, o máximo que você pode contar de cada linha é 30% de 10 mil, 3 mil. Para acionista, 30% de 1 milhão, 300 mil, né? Para executivo, 30% de 150 mil.
45 mil e assim por diante, né? E depois aqui nós temos as pré-qualificações que depois o Joel vai contar para vocês, tá? E aqui embaixo, aproveitando, já tem a tabelinha do que é os pontos aplicáveis, né? E você vê aqui, ó, que a gente aproveita 100% dos quilowatts na conexão Green. Na conexão placas, a gente aproveita 4 vezes o valor do quilowatt por 12 meses. Então a placa não tem recorrência. A placa eu fui lá, vendi um projeto de 2.000 quilowatts. 4 vezes 2.000, 8.000. Eu ganho 8.000 quilowatts para somar na minha qualificação por 12 meses, não tem recorrência. Na solar, é 100% do quilowatt, é igual a conexão green. Na conexão livre, olha só, até então era sempre 10%, mas agora tem uns estados que aproveita 100%, então tem que aproveitar. Isso aqui ficou muito forte, né, 100%. E a outra promoção que está rolando na conexão livre, que se você fizer 5 conexões livre esse mês, né, já ganha automaticamente o cruzeiro, né? E na conexão telecom, 100 quilowatts por cliente, que na realidade agora a empresa está com a promoção, está rodando desde que lançou a 200 quilowatts por cliente, né? Então, já se tornou 200 quilowatts por cliente. Perfeito? Então tá aqui, né, as regras e como chega nelas. Agora vamos voltar agora para os cálculos. Joel, quer complementar alguma coisa? Dar uma quebrada nessa minha explicação, alguma coisa assim que tu acha que é interessante, para não ficar só eu falando, né, para dar uma quebrada na fala também? Perfeito, acho que só para reforçar, tem algumas pessoas que às vezes confundem a questão de estar ativo, o que é um licenciado ativo, se tem que ser direto, se não tem que ser direto. Só para ficar claro, pessoal, assim, ó, primeiro passo, você tem que estar ativo. Para estar ativo é colocar 5 clientes, tanto de telefonia quanto conexão green, como o Anderson falou, pode ser 2 de telefonia, 3 de conexão, ou vice-versa, ou 5 de telefonia, ou não importa, 5 clientes pessoais ao todo, tá? Você é considerado ativo. Para você ter as regras ali, o seu direto precisa ser ativo. Então, o seu direto precisa ter no mínimo 5 contas, a exemplo do que eu acabei de falar da sua situação, tá? E aí, o teu qualificado não necessariamente precisa ser direto. Então, para chegar a executivo, você precisa ter 2 gestores. Mas aquele gestor, obrigatoriamente, não precisa ser seu direto. O seu direto tem que ser ativo. Você tem que ter 7 diretos ativos. Mas pode ser que o seu direto não seja gestor, ele indicou um, que indicou outro. Lá na 5ª geração, a pessoa chegou a gestor. Você tem um gestor qualificado naquela linha. Mas e aí o meu direto chegou a gestor, conta como 2 gestores? Não. É um gestor qualificado por linha. Pode ser o direto, pode ser indireto, não importa, né? O direto tem que ser ativo, né? Você tem que ter os diretos ativos, aí sim, direto, né? Mas o qualificado não tem necessidade. Acho que só para reforçar um pouquinho, que às vezes o pessoal confunde esses pontos. Não, perfeito. Acho que essa colocação foi muito boa, né? Até para enquanto estava falando isso aí, eu estava buscando aqui a tela aqui para a gente até fazer isso, né? É tão importante, Tiago, que eu até vou dar uma ilustrada aqui. Eu acho que é válido, né? Perfeito, Eu acho que é válido a gente fazer uma ilustração disso para ficar bem visual, isso que tu acabou de explicar. Então vamos lá, ó, vamos desenhar você aqui, né? Então você tá aqui. Vamos pegar uma qualificação de exemplo, vamos pegar a do executivo, né? Que ela é uma que exige uma qualificação abaixo, as outras não exigem, né? Então, o que acontece? O executivo, tu tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diretos ativos, ou seja, estas pessoas que estão aqui, né? Elas têm que ser ativas. Ativo, 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 ativo e ativo. Ou seja, eles têm que ter 5 clientes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bem desenhadinhos, né? 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aproveitando, Anderson, só um detalhe rápido. Pessoas já me perguntaram se para estar ativo tinha que ter licenciados também. Não. Para estar ativo, basta 5 contas próprias. Ponto. Isso Só é estar ativo. Basta só clientes, só clientes. Aí o que pode acontecer? Pode acontecer isso aqui, ó. Vamos apagar aqui uns risquinhos aqui, ó. Vamos apagar aqui, vamos apagar isso aqui. Vamos dizer que esse cara aqui, ele tem um outro abaixo dele, um outro abaixo dele, um outro abaixo dele. E esse aqui é o cara ativo, né? Esse aqui é o ativo. Opa. Esse aqui é o ativo, né? Tá lá com 1, 2, 3, 4, 5, né? E esse aqui não está ativo. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, só que nessa linha aqui o ativo está embaixo. O cara tá com 7 diretos ativos, sim ou não? Não.
né? Ele não está com 7 diretos Bem ativos. desenhadinho assim ficou bom, hein? Não tem como não entender, né? Então, aqui é o direto que tem que ser ativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O direto tem que ser ativo, tá? Então, primeiro ponto. Aí agora nós vamos falar da qualificação. Só que aí eu preciso ter, né? Para ser executivo, eu preciso ter o quê? 2 gestores. Eu preciso ter 2 gestores. Então, vamos supor que esse camarada aqui é gestor. Coincidentemente, ele é meu direto. Coincidentemente, ele é gestor e é direto. Só que na outra linha, eu tenho o cara que está aqui embaixo, ó. Esse aqui indicou um aqui, que indicou outro aqui, que indicou mais um aqui, que indicou outro, né? E aí começou aquela rede bagunçada e cresceu, que é assim mesmo, né? Que vai acontecendo. E lá embaixo aqui apareceu um cara que chegou a gestor. O cara aqui embaixo bateu o gestor. Ou seja, eu tenho um gestor que está nessa linha e eu tenho um gestor que está nessa linha aqui. Não é o meu direto, mas ele está nessa linha aqui. Eu estou qualificado executivo, sim ou não? Sim, você está qualificado executivo. Perfeito? Então não precisa, o qualificado não precisa ser o teu direto. Os ativos têm que ser direto. Ponto. Acho que agora, né, depois dessa desenhada, né, ficou claro para todo mundo, né? Muito bom, muito bom. Foi por isso que eu falei, hoje ia ser bem no detalhe mesmo, né, para não ter dúvidas, né, a galera sair daqui craque em qualificação, né? E aí nós vamos seguir os nossos slides aqui. Se precisar, a gente volta a desenhar depois. Então, beleza. Vamos para o próximo aqui. Agora vai entrar alguns números aqui, tá? Mas não se assustem com a tela, tá? Eu vou explicar ela para vocês bem no detalhe aqui, tá? Primeira coisa, tá? Eu deixei bem claro aqui as qualificações. Então, eu tenho aqui o novo licenciado, eu tenho o sênior, eu tenho o gestor, eu tenho o executivo, eu tenho o diretor e eu tenho o acionista. Eu vou falar quanto que cada um ganha em relação a bônus de licença e bônus de conexão green. Depois ainda tem o bônus de telecom, o bônus de livre e tal, mas não vou entrar em todos esses, porque senão a gente vai bagunçar. Então eu vou só nos 2 principais bônus, que é o bônus de licença e o bônus de conexão green, tá? E também nós temos 2 tipos de bônus. Nós temos o bônus A e nós temos o bônus B. O A, ele é quanto? 4%. E o B é quanto? 2%. Na realidade, o B, ele é igual ao quê? A metade do outro, né? Então, basicamente, o que eu vou mostrar aqui vai ser tudo relacionado ao bônus A. Se você quer entender o cálculo pela visão do bônus B, só cortar pela metade. Então, onde eu digo que é 4, é 2. Onde eu falo que é 1%, é meio. Onde eu falar que é 0,2%, na realidade é 0,1. Então, o B é só cortar pela metade, tá? Não vamos botar mais número na minha tabela aqui, que senão nós vamos enlouquecer, né? Então, vamos só com os números que já temos aqui. Então, primeira coisa, o licenciado comum. Entrei no negócio, sou licenciado, não cheguei a essa expansão, não cheguei a sênior ainda. Comecei no negócio. O que eu ganho? Eu vou ganhar sempre na minha primeira geração, na realidade, dos meus clientes pessoais, né? Eu até me arrependi de ter colocado a palavra primeira geração, mas entenda aqui dos clientes da tua primeira geração, né? Dos clientes da tua primeira geração, tu vai ganhar 4%. E dos licenciados de primeira geração, ou seja, os teus licenciados diretos, você vai ganhar R$ 250. Estou falando de bônus só pelo bônus de energia, não estou botando o bônus de telecomunicação junto, né? E dos meus clientes de segunda geração, eu ganho 1%, e dos meus licenciados de segunda geração, eu ganho 100. Se eu não tenho qualificação nenhuma, mas de repente já tem pessoas aqui na minha terceira, na minha quarta, na minha quinta, na minha sexta, e eu não tenho qualificação nenhuma. E esse pessoal está entrando aqui e produzindo aqui. O que eu estou ganhando? Nada. Então, se eu não tenho qualificação, eu não desbloqueio os ganhos da terceira geração para baixo. Eu não desbloqueio. Então, é muito importante você rapidamente chegar a sênior ou essa expansão para poder desbloquear. Senão, você não vai ganhar nada, né? Desse nível aqui para baixo, tá? Desse nível aqui para baixo. Então, é muito importante sempre vir e desbloquear. Aí a pessoa foi lá e desbloqueou com o sênior ou com essa expansão. Quanto que ele vai ganhar? Ele vai sempre continuar ganhando os 4% e o 1% e os 250 e os 100. Isso aqui ninguém tira. Isso aqui ninguém tira do licenciado. Não tem qualificação que tire isso dele, né? Gestor sempre vai ganhar 4%, 1% e 250 sobre a licença e 100 sobre a licença. No executivo, tá aqui, ó, 4%, 1%, R$ 250 sobre a licença e R$ 100 sobre a licença da segunda geração. Mesma coisa no diretor, né? Mesma coisa no acionista. Então, isso aqui nunca vai mudar, tá?
Isso aqui vai estar sempre presente em todos os cálculos. Mas, quando você chega a sênior, você vai aumentar, você vai ganhar mais 0,2 sobre os teus clientes pessoais, você vai ganhar mais 0,2 sobre os teus clientes de segunda geração, e você vai ganhar 0,2 nos clientes de terceira geração, 0,2 nos de quarta geração, 0,2 nos de quinta, 0,2 nos de sexta, sétima, oitava, nona e dali para frente. Ou seja, você vai desbloquear 0,2% em toda a tua rede que tiver dali para baixo. Você só precisa fazer o quê? Bater sênior, ou essa expansão você ganha metade disso. Tá? E também você vai desbloquear, você vai ganhar R$ 50 a mais por cada licença. Ou seja, já estava ganhando 250, vai ganhar mais 50. Na primeira geração você ganha 300. Na segunda geração, mais 50. Já ganhava 100, mais 50, 150. Na segunda geração, não ganhava nada. Agora ganha 50, 50, 50, 50. Né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui, o Rodrigo, né, bateu o sênior, o Zang bateu o sênior, vários que bateram sênior agora recentemente. Eles vão começar a perceber que vai acontecer o seguinte, vai ter gente entrando lá na nona geração do cara, e o cara tá ganhando quanto? 50. Entrou um cara lá na 20ª geração, e o sênior lá em cima ganhou quanto? 50. Né? Vai estar ganhando aquele bônus ali, né? Claro, depois eu vou mostrar umas regrinhas quando tu tem níveis intercalares. Eu sou sênior, eu tenho outro sênior no caminho e tal. Vou explicar isso também, tá? Mas aqui só para entender essa matemática aqui. Eu tô indo, de novo, um passo de cada vez, né? Gestor, desbloqueia quanto? 0,4 a mais na recorrência, né? Sobre as contas de luz. Desbloqueia. Então, na primeira, 4 mais 0,5, 4,5. Na segunda geração, 1 mais 0,5, 1,5. Na terceira, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, dali para baixo, tudo 0,5 a mais de percentual. E na licença, R$ 100. R$ 100, R$ 100, R$ 100, R$ 100, R$ 100, R$ 100. Então, entrou um licenciado lá na 20ª geração. O gestor lá ganhou R$ 100 lá em cima, né? Executivo. Quanto é que desbloqueia para o executivo? 0,8 e 150 a mais por licença. 0,8 e 150 a mais por licença. Então, na primeira aqui, 250 mais 150, o cara fez... O executivo hoje, que cadastra um licenciado direto, ele não ganha 250. Ele ganha 400. Se a segunda geração dele cadastra, ele não ganha 100, ele ganha 250, né? E nas outras gerações, ele ganha 150, 150, 150, 150. Lá na 20ª, entrou um cara lá na 20ª geração, ele ganhou quanto? 150. Né? E desbloqueou 0,8 a mais na recorrência. 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, tá? Então, tá bem claro aqui, né? Essa matemática aqui. Agora, vamos lá. Diretor, desbloqueia 1,2 e R$ 200 a mais. 1,2 e 200 a mais. 1,2, 200 a mais. 1,2, 200 a mais. E assim vai assim por diante. Bem detalhadinho, né? Acionista, desbloqueia 1,5, que é o máximo, né? Do plano de carreira, é desbloquear 1,5. Então, nós, eu, o Joel, o Lucas Antunes, toda vez que uma pessoa, que um cliente nosso pessoal paga a conta, né, se for num estado de 4%, a gente ganha 4 mais 1,5, a gente ganha hoje 5,5% de comissão. Então, a gente cadastrou um cara que tem lá uma conta de R$ 1.000 por mês, eu ganho todos os meses 5,5%, R$ 55 de recorrência por uma conta de R$ 1.000. Exemplo, tá? E toda vez que a gente fecha uma nova licença, a gente ganha 250 mais 225. Então, o acionista foi lá, fechou uma licença direta, é 250 mais 225. O cara ganha, né, 525, não, desculpa, R$ 475, né, no bônus direto. E se entrar uma pessoa lá na 20ª geração, lá embaixo, ganha quanto? R$ 225. É um bônus muito poderoso, muito forte. E para o acionista royal e para o acionista embaixador, né, não muda nada. Esses bônus aqui não mudam. O que muda para o acionista royal embaixador é que quando você ajuda pessoas a chegar a diretor, tu ganha mais cotas de participação do bônus geral da empresa. A empresa tem uma espécie de um bônus que ela divide com todos os acionistas, né? E quanto mais diretores você forma, mais cotas desse bônus você ganha. Eu acabei até não falando disso na tela anterior, mas, né, os acionistas, eles têm uma cota. Você chegou acionista, você ganha uma cota. Você ajudou um diretor, você ganha 2 cotas. Ajudou 2 diretores, ganha 3 cotas. 3 diretores, ganha 4 cotas. E assim vai indo. Com 5 diretores, você ganha a tua cota e mais 5, 6 cotas, né?
desse ganho geral aí que o acionista ganha. Mas o mais importante entender nessa tela aqui é isso que está acontecendo aqui, é ir desbloqueando esses valores. E de novo, né, Anderson, mas onde é que está isso no material, Anderson? Me mostra isso no material. Eu preciso ver isso lá no material, onde é que está acontecendo isso. Vamos lá de novo. Vou compartilhar a tela aqui. Manual, né, material de apoio, manual de negócios. Cliquei aqui. Manual de negócios, eu vou entrar aqui na conexão Green, porque eu quero saber os bônus da conexão Green. Então, eu vou entrar aqui da conexão Green. E aí vai estar aqui, ó. Bônus da conexão Green, bônus A, bônus B, né? Bônus rural, está explicado aqui. E aqui está explicado os royalties, né? Os royalties. E os royalties estão aqui. S expansão e sênior ganha 0,2. G expansão 0,3, mas vamos falar do gestor, né? Gestor 0,5, conforme eu mostrei. Executivo 0,8, conforme eu mostrei. Diretor 1,2, conforme eu mostrei. E acionista 1,5, conforme eu mostrei. Né? E no bônus B é a mesma coisa, só que é metade, né? E também você vai ter aqui, né, um bônus chamado equiparação, né? Depois eu vou explicar esse bônus equiparação para vocês aqui nas telas que vão vir a seguir, tá? Anderson, mas ali está mostrando só os bônus de percentual na conexão Green. E nos outros produtos, como é que tá? Tá ali, ó. Se eu quiser saber nas placas, eu vou ter os royalties das placas, né? Os royalties das placas. Se eu quiser saber os royalties da conexão livre, tá aqui. Se eu quiser do solar, tá aqui. Do telecom, tá aqui. Se eu quiser saber os royalties da licença, aí eu vou ter aqui regras de conexão e expansão da licença. Os royalties das licenças estão aqui, ó. Royalties de expansão. Então, eu tenho ali no sênior R$ 50 a mais, no gestor R$ 100 a mais, no executivo, desculpa, no executivo R$ 150 a mais, no diretor R$ 200 a mais e no acionista R$ 225 a mais. Exatamente como eu mostrei ali para vocês, e também tem os royalties de equiparação, que depois eu vou falar dessa equiparação para vocês, tá? Mas está tudo aqui no manual, então é só você ir buscando, né? E juntando ali as pecinhas. Eu estou fazendo isso agora para vocês. Eu estou juntando aqui as pecinhas para vocês entenderem, né? Como eu falei, né? Um treinamento bem matemático, né? Mas se você entender esses números aqui, né? Você não para mais. Agora, vamos complicar? Vamos complicar um pouquinho, Joel? O que tu acha? Alguma coisa para falar antes de eu começar a complicar? Porque até agora foi fácil. Até agora tá fácil, né? Até agora eu fiz o que estava no manual. Eu só traduzi o que estava no manual até agora. Agora eu vou complicar. Aí. E no final eu vou fazer uma provinha, né? Valendo green points. Não, tô brincando. Tô brincando, né? Vamos lá. Olha só. Que eu desenhei uma rede aqui, tá? Uma rede fictícia, tá? Onde numa lateral eu tenho apenas um licenciado, que não tem qualificação nenhuma. Numa rede eu tenho sênior. Eu quero saber quanto que eu, diretor, ganho. Botei aqui uma rede fictícia, eu sou diretor. Quanto que eu ganho de uma equipe onde tem um sênior, de uma equipe onde tem um gestor, de uma equipe onde tem um executivo, de uma equipe onde eu tenho um licenciado que não tem qualificação, outro que não tem qualificação e um executivo lá embaixo. Quanto é que eu ganho? Como que eu calculo isso, né? Uma equipe que é um diretor, ou seja, eu sou diretor e o cara também é diretor. Quanto que eu ganho? E numa rede em que eu sou diretor e o cara é acionista, o cara é mais do que eu, o que que eu ganho, né? E mais complicado ainda, uma rede onde eu tenho um sênior, onde eu tenho um licenciado que não ganha nada e abaixo eu tenho um executivo. Quanto que eu ganho, né? Então, bem, né? São 8 situações, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês 8 situações. Eu vou calcular junto com vocês aqui 8 situações, porque a gente tem que calcular isso aqui. O sistema da iGreen faz tudo para a gente automático, você não se preocupa, você só, né, depois confere, né? Mas eu fiz questão aqui da gente calcular isso, né, um por um. Então, vamos lá. Primeira situação. Eu sou um diretor e eu tenho uma rede onde não tem ninguém qualificado. É uma rede onde tem, né, esse cara indicou que esse aqui indicou outro, esse aqui também indicou. Eu estou falando aqui de licenciado, não estou nem falando dos clientes, tá? Licenciado e tal. Aí os clientes vão desenhar de azul, né? Aí tem os clientes aqui, tem clientes, aqui tem clientes, aqui tem clientes, esse aqui também tem uns clientes, esse aqui também tem uns clientes, mas esse cara aqui, esse licenciado aqui, ele não chegou a lugar nenhum. Ele não bateu qualificação nenhuma e ninguém aqui na rede bateu qualificação nenhuma. Nada, ninguém bateu nenhum nível. O que eu ganho sobre essa rede? Eu ganho exatamente o que eu mostrei naquela tabela anterior, né? Exatamente o que a gente viu na tabela anterior. Tá aqui, ó. Eu vou ganhar 4% da minha primeira geração de licenciados e de clientes, né? Meus de clientes pessoais. Como eu sou diretor, eu vou ganhar 1,2% a mais. Sobre as licenças que eu convidar, eu ganho 250 mais 200.
Sobre os clientes de segunda geração, eu ganho 1% mais 1,2%. E sobre as licenças de segunda geração, eu ganho R$ 100 mais 200. E sobre as licenças de terceira geração, eu ganho 200 mais 1,2, né, sobre a recorrência. Na quarta geração, 1,2 mais 200 de licenças. Na outra, 1,2 de recorrência mais 200 de licença. Na sexta, na sétima, na oitava, segue normal. Ninguém me bloqueia, ou seja, eu não tenho ninguém qualificado abaixo de mim para cortar ganho nenhum. Ou seja, eu ganho exatamente os bônus do diretor. Então, essa aqui é uma rede normal, uma rede simples, né? Nesse sentido aqui, tá certo? Tá? Aqui, Joel, simples, né? Acho que não tem nenhuma dúvida, né? Tranquilo. Aqui eu acho que bem simples. Eu vou sempre desfazendo para poder, né, desenhar o próximo. Próximo nível, então, onde eu tenho aqui um sênior, né? Vamos lá. O sênior, o que acontece? O sênior, eu tenho uma rede onde eu tenho um sênior, e esse sênior ele tem pessoas abaixo, né? Ele tem, né, uma redezinha aqui, e essa redezinha tem outras redes, e bolinha e tal, e convidou pessoas, e aquela coisa toda. Beleza, cresceu uma rede aqui, né? Deixa eu até apagar aqui só para não atrapalhar, porque foi exatamente da mesma cor aqui, né? Que eu acabei colocando, tá? Enfim, mas vocês entenderam. Eu tenho um sênior aqui. O que acontece com esse sênior aqui? Esse sênior, ele acaba cortando uma parte do meu ganho, porque eu sou um diretor. E como diretor eu ganho quanto? 1,2 a mais em todos os níveis de recorrência e ganho R$ 200 a mais em todos os níveis sobre as licenças. Esse é o bônus de um diretor. Mas, na minha primeira geração, já temos aqui um sênior. E esse sênior, ele faz o quê? Esse sênior, ele tem direito a ganhar quanto? Ele tem direito a ganhar R$ 50 sobre as licenças. E ele tem direito a ganhar 0,2% de recorrência sobre as contas de luz. Não tem como eu somar, eu ganhar 1,2 e o sênior ganhar mais 0,2. Porque acima vai ter um acionista que ele também tem direito a ganhar 1,5. Então, se a gente for somar tudo, falta dinheiro, né? Então, eu tenho que ir abatendo. Então, o que acontece aqui? Eu vou ganhar sobre essa rede a diferença. Ou seja, eu tenho que descontar 0,2. Então, ao invés de ganhar sobre essa equipe, sobre essas contas de luz, 1%, eu ganho 1,2 menos 0,2. Aqui eu ganho 1,2 menos 0,2. 1,2 menos 0,2, 1,2 menos 0,2, 1,2 menos 0,2, 1,2 menos 0,2. Ou seja, eu ganho 1%, né? Sobre essa equipe, sobre essas recorrências, né? E também, né? Nesse caso aqui, sobre as licenças. Eu ganho R$ 200 a mais como diretor, mas o sênior tem direito a ganhar 50. Então, abate 50 do sênior. Ou seja, ele está tirando 50 para ele, né? E eu estou ficando com 150. Então, eu estou abatendo ali 150 nesta rede aqui. Perfeito? Tranquilo até aqui? Joel, o que tu achou dessa explicação? Tranquila? Tranquilo. Talvez só um detalhe que às vezes as pessoas acham que, mas então eu tenho que me qualificar e não ajudar ninguém a se qualificar também, né? Às vezes tem gente que vai pensar assim, não, mas eu vou chegar diretor, não vou ajudar ninguém a chegar a lugar nenhum. Não, pessoal, é que assim, quando a gente ajuda alguém a chegar sênior, gestor, obviamente ele vai ter um ganho por isso, porque a gente está falando em meritocracia aqui o tempo todo, e você parece que vai ganhar um pouco menos. Parece, olhando os números aqui, né, friamente. Mas você vai ganhar muito mais na quantidade. É só isso que você tem que entender. Antes eu ganhava 200, agora eu estou ganhando 150, estou ganhando menos. Mas antes você ganhava 200 sobre 5 licenças, 10 licenças, porque não tinha ninguém qualificado, não tinha ninguém produzindo de verdade. Agora você vai ganhar 150 sobre 20, 30, 50, muito mais licenças, entende? Então, eu sempre vou preferir ganhar pouco de um volume gigantesco. Tá? Só para ficar claro, porque às vezes as pessoas ficam com medo de perder bônus de qualificação. Muito bom, muito bom. Então significa justamente isso. Quanto mais volume tiver naquela equipe, obviamente que mais qualificado vai estar o líder, menos percentual você ganha sobre um volume maior. Então é melhor ganhar menos sobre um volume maior, né? Sempre, né? Vamos para o próximo aqui. Então, a próxima situação seria o exemplo 3, né? Uma rede com gestor. Ela é a mesma coisa que o sênior, só que agora, né, nós temos o quê? O gestor ganhando 0,5 e R$ 100 de licença. Ou seja, qual equipe é maior? Uma equipe de sênior ou uma equipe de gestor? Obviamente que a equipe de gestor é maior. Você está ganhando menos. Só que, de novo, você está ganhando por uma equipe que é no mínimo 5 vezes maior. No mínimo, ela é 5 vezes maior. Você está ganhando 0,3 a menos do que na situação anterior
só que você está ganhando de uma equipe que é 5 vezes maior. Você consegue entender que está ganhando mais? Ganhando menos? Tendo um percentual menor, você está ganhando mais, né? É isso que acontece. Então, vamos lá, de novo, o diretor ele tem direito aqui a 1,2 e o gestor dessa rede fica com 0,5. Então, o diretor fica com a diferença, né? Então, aqui 1,5, né? 1,2 menos 0,5, 1,2 menos 0,5, em todos os níveis, isso vai estar acontecendo, né? Porque nesse exemplo que eu coloquei, o gestor está já logo na primeira geração. Se o gestor estivesse aqui na quinta geração, esses cálculos aqui de desconto começariam a se aplicar só da quinta geração para baixo, né? Mas nesse exemplo eu coloquei já ele na primeira geração, já cortando de imediato o teu bônus. Se ele tiver na quinta geração, ele só começa a te cortar da quinta para baixo. Até a quinta você está ganhando cheio, né? E a mesma coisa na licença. Você tem direito a ganhar R$ 200 a mais em todos os níveis, mas como o gestor tem direito a 100, né, desconto 100 dele, você vai ficando com a diferença, né? Só que, de novo, sobre um volume muito maior de licenciados que estão entrando, tá? Então, esse aqui é um caso bem tranquilo também. Executivo, mesma coisa, né? Só que, de novo, uma rede, de novo, maior, né? Você vai ganhar menos, só que agora sobre uma rede de executivo. Então, eu só tô repetindo o cálculo 3 vezes com valores diferentes, né? Mas é a mesma coisa. Você tem aqui um executivo de primeira geração, onde o teu direito como diretor é ganhar 1,2, mas o executivo fica com 0,8. Então, 1,2, ele 0,8. 1,2 desconta 0,8. 1,2 desconta 0,8. 1,2 desconta 0,8. 1,2 desconta 0,8. Na diferença fica quanto? 0,4. Você está ganhando 0,4%. Só que você está ganhando 0,4% sobre uma rede de executivo que está trabalhando para ser diretor. Então, é uma rede muito maior, é uma equipe de clientes muito maior, é um volume muito maior de quilowatts, está ganhando 0,4%, que é menos, né? Só que está ganhando numa rede muito maior. Ó, vamos voltar aqui um pouco. Voltamos na primeira situação. Licenciado. O cara não tem qualificação nenhuma. Será que ele tem muito quilowatt ou pouco quilowatt? Tem pouco, né? Você está ganhando aqui 1,2% cheio, sem dividir com ninguém. É 1,2% cheio. Cheio, é tudo teu. Só que a rede aqui é pequena. A rede aqui é fraca, né? Vamos botar aqui rede fraca, né? Você está ganhando 1,2 fraco. Quem que troca? Quem gostaria de trocar, ganhar 1,2% sobre uma rede fraca, por ganhar só 0,4, só 0,4, só 0,4, só que de uma rede forte. Quem troca? Quem faz essa troca comigo aqui? Quem troca o 1,2 de uma rede fraca por um 0,4 de uma rede forte? Eu troco 1000 vezes. Troco sem, né, sem pensar. Tá entendendo? Então é isso que eu tô explicando para vocês aqui, tá? É sempre isso. E aí agora nós temos uma outra situação aqui, vamos lá. Eu tenho uma situação onde não é a primeira geração, ou seja, as primeiras gerações estão sem qualificação, e só na terceira geração a qualificação veio, né? Então até desenhei aqui, ó. A primeira geração ganha cheio. Na segunda geração, ganha cheio, ou seja, aqui do licenciado está ganhando cheio. Dessa rede aqui, está ganhando cheio. Só que aí na terceira geração é que apareceu o executivo qualificado. Então é da terceira qualificação para baixo que começa a ter o abatimento. Tranquilo, sem problema também, né? Segue ali, né? Bem tranquilo, os mesmos cálculos, só que começa, né? Da terceira, nesse exemplo, da terceira geração para baixo. Joel, tranquilo até aqui? Tudo certo. Ficou claro, né? Eu troco a rede fraca pela forte, sim. Toda a vida, né? Toda a vida. Só que agora, Joel, agora eu tenho um problema para te resolver agora. Eu não vou nem explicar, vou deixar. Não, tô brincando. Não vou largar esse pepino na tua mão, fica tranquilo. Agora que eu quero ver, Anderson, agora que eu te peguei. Porque agora é o seguinte: o cara tem a mesma qualificação que eu, então significa o quê? Que na primeira geração eu ganho 1,2, como ele também é diretor, ele fica com 1,2. E aí na segunda geração, 1,2 menos 1,2, 1,2 menos 1,2, 1,2 menos 1,2. Ou seja, matematicamente, eu sou um cara que sei calcular 1,2 menos 1,2. Tá sobrando quanto para mim aqui? Zero. E nas licenças? 200 menos 200. 200 menos 200. Agora eu não troco, João. Pô, vou trocar uma rede que eu ganhar zero? Não vou trocar. Só que lembra que eu falei para vocês que tinha um bônus lá atrás que eu ia explicar para vocês depois? Pois é, agora chegou a vez desse bônus aparecer para vocês, que é o bônus equiparação. A Eguin não vai deixar você na mão. Você acha que a Eguin vai deixar você na mão?
Não vai deixar você na mão. Então fica tranquilo, meu amigo. Se você atingir e igualar, o cara de baixo igualar a qualificação com você, sempre lembrando, a partir de executivo, tá? Nos primeiros sênior e gestor não vale equiparação. Sênior e gestor não tem equiparação, porque são níveis muito iniciais, pouca coisa, não é mais fácil você ir para executivo. A partir de executivo, tu é executivo, o cara chegou executivo, ele te cortou, não se preocupa, a empresa vai te pagar mesmo assim, né? Ela vai te pagar. E esse bônus de equiparação, né? Ele tem uma tabelinha lá que é por gerações, né? E não é por gerações de só de rede, é por geração de equiparações que acontecem. Então eu tenho um executivo embaixo do executivo, embaixo do executivo, embaixo do executivo, né? Se acontecer de ter executivos um embaixo do outro, né? Pode ter acionistas, diretores, executivos um embaixo do outro, né? Então eles vão se cortando ali. Mas se acontecer isso, vai pagar aqui 0,2%. E aí, na licença, paga R$ 30. R$ 30 por cada licença e 0,2%, né, sobre cada sobre a recorrência. Aí eu vou fazer aquela pergunta de novo agora. Quem troca uma rede onde você está ganhando 1,2 cheio, só que é uma rede fraca, mas você está ganhando 1,2 cheio. E cada licença que entra nessa rede, você ganha R$ 200. Só que é uma rede fraca, então é uma rede que não tem quase nada, não tá crescendo agora. Por uma rede que está gigantesca, que é uma rede de diretor, mas você está ganhando só 0,2% toda a recorrência e está ganhando só R$ 30 toda a licença. Quem que troca? Eu troco, né? Eu nem tinha terminado de perguntar, o pessoal já estava trocando já. Então vocês estão entendendo a matemática do negócio. Você troca, você está entendendo a matemática do negócio. Então, quando a pessoa qualifica nos níveis, se acontecer a partir do executivo, que é onde você tem os volumes maiores, né? Você não se preocupa mais, você sempre vai ter uma equiparação dos valores ali, uma equiparação dos valores. E outra coisa, ter uma rede muito forte abaixo de você, de uma pessoa que te alcança, né, ou que te ultrapassa, até pode acontecer, que é o exemplo que eu vou passar depois, isso significa o quê? Isso está te alavancando os ganhos nas outras redes. A não ser que você tenha só aquela rede ali. Aí você realmente merece não ganhar. Se você só tem aquela linha, só tem aquela lateral, só tem aquela equipe, aí você realmente não merece ganhar naquela equipe, né? Porque não foi você que fez. Você trouxe o cara, mas quem fez foi o cara, né? Agora, quando você tem equipes, quando você tem lateralidade, o fato de ter uma pessoa bem qualificada traz muitos bônus nas outras redes para você. E aí vem esse exemplo agora, que é o exemplo justamente de um acionista, ou seja, eu sou diretor e o cara abaixo de mim chegou a acionista, né? O que acontece nesse caso? Nesse caso, realmente, ele vai cortar o teu bônus. Nesse caso, não se aplica a equiparação, ou seja, se eu sou diretor e o cara veio abaixo de mim e me ultrapassou, ele está ganhando mais do que eu, não tem equiparação que vá te ajudar, meu amigo. Porque daí agora o que aconteceu? Esse cara, ele está trabalhando mais do que você. E ele não tem como a empresa pagar bônus a mais. Não vai faltar dinheiro, o negócio não vai ter estrutura para se sustentar. Então ele não vai ter como, a empresa não vai te pagar mais. Mas o que essa lateral está fazendo? Vamos dar um exemplo bem prático aqui, tá? Eu e o Joel batemos diretor e não batemos acionista. E o Lucas Antunes foi lá e bateu acionista. Eu vou ficar bravo com o Antunes? Eu vou, ô Antunes, pô, cara, que sacanagem tu fez comigo aí, como é que eu. Ou eu vou então ficar freando o cara, segurando o cara, dizendo pro cara, não, não chega, não chega, não chega. O que eu faço? Eu seguro o cara ou eu trabalho mais? Será que precisa vir um cara abaixo de mim ganhar mais do que eu para eu acordar e depois começar a ganhar? Né? Daí, nessa hora é a hora que você tem que botar a mão na consciência e pensar o seguinte, meu amigo, eu não tô numa pirâmide. Quem trabalha mais ganha mais. É meritocracia. Aí, ó, o pessoal botou ali no chat, né? Trabalha mais, exatamente, trabalha mais. Quem trabalha mais ganha mais. Então, se o cara entrou e o cara bateu a qualificação, meu amigo, eu vou ficar feliz, eu vou comemorar, eu vou mostrar, pô, que legal que esse negócio funciona. Eu vou chegar lá também e vou fazer aqui a minha construção. Só que eu não vou, apesar de naquela equipe especificamente eu ter cortado os meus ganhos, não esquece que você tem as outras, né? Você tem essa, você tem as outras linhas que, graças a esta linha aqui, que fez um estouro, essa linha aqui que estourou, ela te fez, provavelmente essa linha te fez chegar no diretor que você está hoje. E fez com que você ganhasse mais nas outras linhas. Então você tem uma linha que você cortou o ganho, porque o cara te ultrapassou. Mas nas outras 7 linhas você está ganhando mais por causa desse cara. Tá entendendo? Joel, isso? O que tu acha? Tô certo ou tô errado?
É isso, né? A gente falou em meritocracia o tempo todo, né, pessoal? Então, se a pessoa passa o teu nível, ok, trabalhou mais, teve méritos, foi mais rápida. Ela ser mais rápida não é problema, tá tudo bem, né? Quando você qualificar, vamos lá, você é diretor, você qualificou um acionista, trabalha um pouquinho mais, chega acionista. Bateu o acionista, acabou, porque acionista equiparou e esse cara pode chegar a 2K, 3K, 5K, 12K, você vai acionista com acionista tem equiparação. Ponto. Então você vai ganhar de uma rede gigantesca, porque a gente está falando que um acionista hoje, a média de um acionista parte de 2 milhões de quilowatts, tá? Não tem nenhum acionista hoje né, na iGreen que tem 1 milhão de quilowatts ali, certinho. Né? Todos têm mais de 1 milhão de quilowatts. A média são 2 milhões. Então imagina você ganhar uma equiparação de, né, 0,2% de 2 milhões de quilowatts. Então, é isso. Exatamente. Exatamente. Bom raciocínio, Joia. Exatamente. Imagina que essa pessoa aqui, né? Se eu tô no lugar desse cara aqui, eu não vou ficar triste, eu vou ficar mais motivado ainda. Por quê? Porque agora que esse cara chegou a acionista, ele me cortou. Beleza, ele cortou os meus ganhos aqui. Mas agora eu sei o quê? Que quando eu chegar acionista, quando eu bater o nível de acionista aqui, o que vai acontecer? Eu vou estar ganhando sobre uma rede gigantesca, que já está pronta, só me esperando. Eu vou estar ganhando a minha cota de acionista e mais a cota de acionista desse cara aqui. Porque Exatamente. ele é um acionista, é Acionista mais uma 1K. cota. Hã? Acionista 1K. Já vou chegar no mínimo acionista 1K, né? Exatamente. E nesse exemplo de rede eu tenho outro diretor aqui, então até seria um 2K, né? Até seria um 2K, porque daí quando eu chegasse, né, a acionista aqui, eu já teria dois acionistas aqui. Um que está me equiparando, outro que nesse momento está me cortando, mas graças a esses dois abençoados aqui, eu não vou ficar bravo com eles, agora eu vou dar graças a Deus que eles existem na minha equipe, né? Que bom, esses dois abençoados vão fazer com que eu qualifique logo a acionista 2K, né? Num estouro, eu estou mais próximo do carro até às vezes do que eles, né? Por causa de uma situação dessa. Então é Exato. só que você tem que fazer a tua parte. De novo, pega isso como uma motivação para você trabalhar mais nas outras equipes, que você já sabe que de uma rede ali você vai ganhar muito dinheiro, né? Eu sei que tem alguns casos de pessoas que estão aí buscando uma qualificação, às vezes o cara abaixo já tá a milhão, você tem que trabalhar mais, meu amigo. Aproveita isso, dá graças a Deus que alguém na tua equipe está estourando, né? E querendo crescer muito nesse negócio, né? E aí, vamos lá. E no último caso aqui, né? Esse último exemplo aqui, então, o oitavo exemplo, é um caso onde está a coisa meio bagunçada, né? Ou seja, tem um sênior na primeira geração, um licenciado na segunda que não é nada, e na terceira geração vem um executivo. Como é que eu calculo? Bom, aí é muito simples, né? Na primeira geração aqui, eu tenho, então, eu tenho direito a ganhar 1,2, como tem um sênior aqui, desconta 0,2, né? Esse sênior vai pegando 0,2 de tudo para baixo, inclusive aqui da segunda geração, onde o licenciado não é nada. Então, 1,2 menos 0,2 de novo. Só que quando chega na terceira geração, quem que aparece aqui na terceira geração? Aparece um executivo, né? Acaba aparecendo aqui um executivo na terceira geração. E na terceira geração, tendo um executivo, ele fica com 0,8 e 150 na licença. Então, vai descontar aqui, né, o 0,8, conforme a gente já viu acontecendo lá nos outros casos, né, que a gente viu. Então, você analisa a rede, né, geração por geração para conseguir fazer o cálculo, tá? E, e os cálculos é isso, Joel. Os cálculos, né, chatinhos, né? Mas como a gente fez aqui, eu acho que a galera entendeu, né? Você vai agora, a partir de agora, ficar mais ligado, né? E ficar, inclusive, né, mais esperto aí para você bater as suas qualificações, né? E saber quanto que você vai ganhar e quanto que você pode ganhar aí batendo os níveis, né? Eu acho que ficou bem claro, bem explicado aqui. E aí, Joel, vem agora a nossa meta aí de ajudar a galera na missão Caribe, né? E missão executivo também, né? Missão Cruzeiro, né? Missão Caribe e Missão Cruzeiro, mas eu já botei aqui logo a Missão Caribe, né? Para a gente falar um pouquinho sobre esses casos aqui. Eu não sei se tu quer, eu vou passando as telas aqui, como é que tu quer fazer? Pode ser. Eu consigo acompanhar melhor a tela aqui também, não tem problema, pode ser. Para mim fica Perfeito. bom assim, tá? O que acontece, pessoal? Então, só finalizando ali, né? A ideia era justamente entregar o mais mastigado possível para a gente entender sobre as qualificações, as regras e tudo mais, tá? Então, é sempre uma diferença de percentual, sempre uma diferença entre níveis. Eu vi pergunta aqui, acho que o Elmar perguntou alguma situação ali, mas quando eu tenho um diretor que tem. Quando eu sou diretor e tenho um diretor de segundo nível, que tem um gestor no terceiro, um sênior, não sei o quê. Calma, a matemática é sempre a diferença do seu nível para o nível do seu licenciado ali. Eu tenho um sênior direto. Se eu sou diretor, quanto que ganha o diretor menos o sênior? É isso.
Aí daí abaixo do sênior eu tenho um diretor. É o último exemplo que o Anderson acabou de colocar ali, né? Um sênior tem um licenciado. Ah, eu ganho mais sobre o licenciado? Não, porque agora o sênior está ganhando mais sobre o licenciado. Você já está tendo a sua diferença de diretor, nesse caso aqui, para o sênior. Lá embaixo chegou o executivo. Então, lá até o executivo eu ganho esse percentual, essa diferença, e lá do executivo o ganho dele é um pouco maior. Então, lá daquela equipe para baixo, ele tem o percentual maior dele, eu tenho a diferença de lá. Assim, matematicamente é isso, né? A matemática é ciência exata, então não tem muito o que questionar. É simples. Talvez no início fique um pouco confuso, porque é bastante coisa, mas na prática é simples e vocês podem ficar tranquilos que a Green calcula tudo isso para nós. A gente só está Ô, tentando Joel, eu acho explicar que é bem. interessante, aqui é interessante também para a gente ilustrar isso aqui tudo, né? Tá. A gente botar que me ajuda a lembrar, não sei se você vai lembrar de cabeça, os percentuais que a gente tem para distribuir. Então, nós temos ali, vamos lá, a gente tem o percentual do cliente, que é de 15, varia, né? Geralmente, em torno de 15% de desconto, tá falando, né? É, Falando a e aí questão nós do temos desconto? o do licenciado, que aí tem o GP, né? Sim. Que é 4%, E isso, equiparação, o GI, que é 1%, 1%, equiparação é 1,5%. o ROI, vamos botar na ordem, vamos botar o Isso. royalty primeiro, Desculpa, né? equiparação royalties e equiparação, desculpa. O Royalties royalty vai até e 1,5 e equiparação 0,5. e o equiparação, né, 0,5. vai até 0,5. Isso. Então, o comercial fica com no máximo 7%, que é 4 mais 1, mais 1,5, mais 0,5. Tá? Então, 7% no caso da comissão A. Né? A comissão B vai ser a metade, 3,5. Né? Divide tudo pela metade. E ali o Exatamente. desconto do cliente, né? Mas o Isso aqui vai comercial variar. tem esse 7%. Na parte comercial que a empresa tem para dividir, né? Vamos falar aqui então de comercial, né? O que você tem que entender é que o valor que tem para ser dividido é isso aqui. Não Sim. tem como a empresa pagar mais do que isso. Por isso que tem todas aquelas compensações do royalty ali, né? Do 1,5 ali, né? Que o sênior desconta do gestor e tal, porque senão tu vai somando tudo, vai chegar uma hora que em cima de um único cliente tem um acionista ganhando 1,5, aí tem o sênior ganhando mais 2, aí tem o executivo ganhando mais 0,8, o outro ganhando mais. A Vai conta não faltar fecha. dinheiro. A conta não fecha. Então, o que nós temos para pagar em cima do cliente sempre é 4. Então, todo cliente, alguém está ganhando 4%. Em todo cliente, alguém está ganhando 1. Em todo cliente, alguém estão ganhando até 1,5, né? Alguém, porque daí é Dividido. onde tem as divididas, né? Onde tá tudo dividido, mas no máximo é 1,5 que está sendo, esse 1,5 está sendo dividido, né? De acordo com as suas qualificações, e o 0,5 também está sendo dividido de acordo com as equiparações. Mas, no fundo, a matemática fecha em 7%, né? A empresa até fala sempre, né, que ela tem hoje para a empresa 10% e ela repassa 7% para os licenciados e fica com 3%, né? Em cima da parte, vamos dizer assim, lucro, né, da empresa. Hoje a empresa ela divide 70-30, né? O Thiago já falou, ele fala isso várias vezes, ele mostrou isso já em treinamentos, né? Onde tem, né, a compensação do ICMS, obviamente. Então a empresa tem uma margem de 10, o resto é normalmente a parte do cliente, né? 10, 15, 20, né? Os estados lá têm os descontos dos clientes, né? Mas normalmente a empresa trabalha com 10%, onde ela fica com 7 para distribuir para a gente e 3 para ficar para ela. Ou, se tiver a compensação, se não tiver a compensação do ICMS, é 5, né? Onde metade, né? Onde é o mesma divisão percentual, ou seja, 70-30, né? 70%, 30%, né? A gente ganha mais, né? Então é importante deixar isso claro, né? Ganha mais até do que a empresa. O que é dividido para o comercial é maior do que para a empresa mesmo, né? Bom, vamos lá. Vamos para as